galera, bom dia, livezinha, jogo rápido, porque eu não consegui acordar mais cedo e quando eu acordei eu já comecei o dia, dia de trabalho e tive que entrar em reuniões, então eu tô entre uma reunião e outra fazendo essa live aqui rapidinho, tá bem? Deixa eu colocar aqui um comentário para falar sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Deixa eu ver se eu consigo, né? Mais ou menos, viu, gente? Mais ou menos. Li. Por causa do meu tripé, gente. Só vou mexer aqui um pouquinho. Aí. E vou fixar aqui. Vamos, amigo. Aí, fechou. Esse horário não é muito bom de live, porque as pessoas estão trabalhando, né? Mas você pode assistir porque eu vou deixar gravada, tá? Então, o que eu quero falar para vocês hoje? Arquétipos do signo de Libra. Primeiro arquétipo que eu e a Luísa selecionamos. Vocês sabem que dentro da tríade do autoconhecimento, nós usamos contoterapia, primeira perna da tríade, astrologia, segunda perna da tríade e tarologia, terceira perna da tríade. Então, a gente sempre vai... como baliza, temos o signo solar daquele mês. Estamos entrando agora, hoje, né, dia 23, no signo de Libra. A gente olha para os arquétipos e faz a identificação. Quais são as cartas do tarô que tem a ver com esse arquétipo, como uma informação adicional para você investigar aí no seu... do consciente para o sub e depois do sub para o consciente novamente, né? Então, nós selecionamos sempre 2 arquétipos do tarô que representam aquele signo ou que tem uma ligação, uma conexão com aquele signo. Lá no workshop da Tríade, nós sorteamos uma carta para cada participante e mandamos um áudio no seu privado, além da imagem da carta, para que a pessoa também possa fazer essa investigação, né? Mas aí é uma coisa específica. Então, o tarô a gente usa dentro da tríade, aqui, né? Aqui no livre, o arquétipo geral, que a gente identifica com aquele signo, e dentro do workshop, cada pessoa, cada participante recebe também uma carta sorteada ali na hora, tá bem? Então, vamos ver. Primeira carta que a gente selecionou como arquétipo do signo de Libra. Os enamorados. Vou botar a carta aqui. Depois você pode ver lá no meu canal do Telegram também, eu vou publicar a imagem da carta, tá? Enamorados. O que é essa carta, gente? Eu vou mostrar de novo para vocês verem como tem a ver com aquilo que eu comentei ontem ou anteontem, não lembro, sobre o mito, a mitologia, né, do signo de Libra, que é uma necessidade, ele mostra uma necessidade de equilíbrio entre energias femininas e masculinas, certo? Já que dentro do mito, um nasceu só da mulher, né, não nasceu do homem, e o outro teve a experiência de viver um tempo como mulher, um tempo como homem, né? Então, essa carta fala exatamente disso. Vocês conseguem ver que tem uma energia feminina e uma energia masculina ali, com as mãos entrelaçadas por um laço, né? E cada um deles também tá com um símbolo no peito, ó. O homem tá com um sol no peito, a mulher tá com um pingente, né, de lua, tá? Essa carta, ela representa o quê? Equilíbrio, tá? Equilíbrio entre essas duas polaridades. O que a gente poderia chamar de energia masculina e energia feminina? Energia feminina seria a nossa força de criação. Então, quando a gente está gerando algo, quando a gente está gestando algo, uma ideia, um projeto, uma mudança, qualquer empreitada, seja ela pequenininha ou seja ela grandiosa, nós estamos usando nossas energias femininas. Quando estamos na força de ação, ou seja, já teve um momento de idealização e agora eu já estou manifestando, já estou materializando isso no mundo, aí eu estou na minha energia masculina, força de ação, né? Força para fora. A outra a gente chama de força para dentro. Como é que a gente conquista os nossos sonhos? Com as duas energias, certo? Gerando e colocando no mundo. Gerando mais um pouco, colocando mais um pouco no mundo. Então essa carta, ela representa isso, e o signo de Libra também, que é representado por uma balança, representa esse equilíbrio entre as duas energias aí que a gente precisa ter, ou união do que parece oposto, certo? Sol e Lua,
né? Para fora e para dentro, tá? Então, essa união, essa harmonia é que me traz os resultados que me satisfazem. Se eu fico só com um tipo de energia, digamos que seja feminina, eu idealizo muito, mas não concretizo. Se for só a masculina, eu concretizo muitas coisas, só que sem alma, né? Sem aquela conexão com o meu interior. Então, é bem importante eu ter essas duas coisas. A união dessas duas forças, dessas duas energias, cria algo melhor do que a soma das suas partes, algo novo e único, assim como o amor entre um homem e uma mulher, né? E esta carta, ela também representa a necessidade de se escolher um caminho, tá? A carta dos enamorados, ela sempre significa assim, tome a decisão e vá. E Libra tem essa característica ou esse estereótipo, melhor dizendo, de não querer tomar uma decisão, né? Mas de verdade é porque não quer entrar em conflito com nenhuma das partes envolvidas. Então, essa carta é uma carta de necessidade de se decidir, de se posicionar, de escolher algo, né? E quando eu escolher, eu preciso lembrar que as minhas escolhas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser protegidas e, acima de tudo, elas precisam ser honradas, tá? Esta é a carta que primeira carta que a gente traz, então, para representar os arquétipos de Libra. E a próxima carta que a gente traz, o próximo arquétipo para representar o signo de Libra, não poderia deixar de ser, obviamente, a Justiça, que é a própria cara do signo de Libra, né? A justiça, certo? Então, aqui nessa carta a gente vê de novo, ó, as polaridades, né? Aqui representadas por uma árvore escura e uma árvore clara, né? Temos essas duas visões. E aqui a gente não tem uma posição assim de uma é certa, outra é errada, tá? Porque essa justiça aqui não é uma justiça humana, a justiça do meu julgamento do que é certo ou errado. É uma justiça natural, é uma justiça que busca equilíbrio. Então, se a gente olhar na natureza, você consegue ver que sempre existe uma compensação quando há um desequilíbrio, né? De alguma maneira, a natureza se ajusta, tanto questão de temperatura, quanto questão de erosão de solo, quanto questão de migração de animais, para voltar para compensar um desequilíbrio que possa ter sido causado. E a maior parte dos desequilíbrios são causados por nós, né? Homens, certo? Então, a justiça, ela não tenta, assim, mudar ou condenar uma parte que é algo que é diferente da outra coisa, né? Ela trabalha em favor do equilíbrio. Então, uma árvore pode estar perdendo as folhas, a outra pode estar ganhando, né? Não tem uma que está certa e uma que está errada, elas só estão dentro da sua natureza, tá? Se o meu equilíbrio natural ou o equilíbrio natural do sistema onde eu vivo, do meu ecossistema, sofre um abalo, a justiça, que é esse arquétipo, vai operar ali para restaurar o equilíbrio. Até mesmo o nosso corpo faz isso. Então, quando a gente desequilibra o nosso corpo usando ou abusando de uma substância, sei lá, ou de um álcool, ou de um açúcar, né, muita gordura, qualquer coisa que eu coloque para o meu corpo, ou se eu tomo muito sol, se tem um invasor dentro do meu corpo, um vírus, uma bactéria, um fungo, o que o meu corpo faz? Ele tenta se pôr em equilíbrio. Então, eu tenho uma febre, o meu sangue se concentra todo numa parte só. Por quê? Porque é a compensação da natureza. É essa justiça que nós estamos falando aqui, tá? A lei da ação e da reação. E que toda consequência, ela só existe porque existiu, então, uma ação anterior que me trouxe essa consequência, tá? Não é uma coisa do acaso. A gente ter essa visão, essa noção é bem importante para que a gente escolha os nossos passos. Então, a gente traz, né, com esse elemento um desejo muito do Libra, que é
que essa justiça seja prevalecente, ok? No justiça natural, não a justiça dos humanos. A justiça que traz equilíbrio, mesmo que em algum momento eu tenha que fazer uma ação compensatória porque eu abusei de algo ou foi abusado de algo aqui. Então, esses eram os 2 arquétipos que eu queria trazer para vocês. Deixar o convite para o workshop da Tríade que vai acontecer nesse sábado. Teremos uma história, teremos os arquétipos de Libra e teremos comunicação não violenta. Comunicação não violenta é uma filosofia, uma prática que é até recente, onde a gente observa a maneira como nós nos comunicamos, como nós nos expressamos. O signo de Libra é um signo de ar, que é o signo da expressão, da comunicação, do racional. E a gente identifica manter o propósito de se comunicar, ao invés de só sair se comunicando. O que acontece, né? Às vezes, quando a gente está numa troca, numa conversa, e algo bate em algum gatilho meu, uma dor escondida, uma fragilidade escondida minha, eu posso me armar e ficar na defensiva. Então, alguém dispara aquele gatilho sem querer ou por querer, né? Não sabemos, pode ser por querer também, que acontece muito. E eu, ao invés de eu me manter no meu propósito daquela comunicação, aquela comunicação existiu por um motivo, né? Aquela relação, aquela comunicação existe por um motivo. Mas se um gatilho meu for disparado, eu esqueço aquilo que eu estava me comunicando e entro na minha postura defensiva. A minha postura defensiva, ela pode ser agressiva, né? Ou seja, eu devolvo a ofensa, eu ofendo mais ainda, ou ela pode ser passivo-agressiva, eu sutilmente devolvo a agressão, mas em formato, né, em formato mais leve, mais sutil mesmo, ou eu posso ser somente passiva e aí eu engulo, mas eu fico com raiva de mim, engulo e vou fazer uma compensação por causa da justiça, né, que a gente acabou de ver, de um outro jeito. Eu abro cedo demais, abro mão de coisas que são valores inegociáveis para mim. Então, a comunicação não violenta, ela vem para resolver justamente essa questão da gente se manter no propósito de por que eu estava me comunicando com essa pessoa e sair dessas pegadinhas, que são essas pegadinhas de alfinetadas que a gente recebe e que a gente dá ao se relacionar, ao se comunicar com as outras pessoas. Então nós vamos ter um exercício, vamos entender o que é a comunicação não violenta e vamos ter um exercício prático no workshop da Tríade. Quando é o workshop? Dia 25 de setembro, começa às 8h30, vai até 12h30, é online pelo Zoom e inscrições pelo link na minha bio. Aqui na minha caixinha, nos meus stories tem uma caixinha aberta para o sorteio que vai acontecer hoje à noite. Tá bem, gente? Então era isso, essa live relâmpago, porque eu tô no meio aqui do meu intervalo de trabalho. A gente continua conversando sobre arquétipos de Libra. Enamorados, equilíbrio entre energia feminina e masculina e a justiça natural do equilíbrio da natureza como é. Então, a gente, ao invés de julgar que uma cobra é ruim, um animal desses que a gente considera venenoso, uma aranha é ruim, é compreender a sua natureza e não perturbar a sua natureza, porque aí não vai ter esse desequilíbrio. Tá bem, gente? Beijinho, até, sei lá, provavelmente amanhã eu vou fazer mais uma live. Beijo, tchau, tchau. Como eu faço para encerrar essa live, gente? Aqui.